Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou o Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo agora. Eu tenho certeza que o conteúdo desse vídeo vai fortalecer a sua fé e fazer você crescer em conhecimento. Eu tenho falado muito sobre sinais. Eu olho muito para a geopolítica, para os acontecimentos e procuro orientar as pessoas acerca das profecias bíblicas. Também falar algumas coisas sobre globalismo, enquanto essa plataforma que você me assiste me permite falar sobre essas coisas. Mas a gente insiste na luta, não é verdade? Mas a minha maior intenção é fazer você entender que profecias estão se cumprindo. Aguçar o seu entendimento, a sua curiosidade de ler a respeito das coisas que eu tenho falado, principalmente naquilo que se refere ao cancelamento da cultura judaico-cristã, da apostasia, da iniquidade e da grande agenda de controle da humanidade. E aí com as suas tecnologias, o fim do dinheiro e por aí vai. Eu já fiz muitos vídeos aqui, inclusive se você ainda não assistiu, é a sua primeira vez aqui me assistindo, eu convido você a, quando acabar esse vídeo, a dar uma rodada aqui nesse canal. Procure os outros vídeos, você vai crescer demais. E uma expressão é muito clara aqui no canal, e quem segue pode comentar aqui: vamos ver a Bíblia em 3D. Olhando Mateus 24, que é o texto clássico, embora ele esteja presente em Lucas 21 e também em Marcos capítulo 13, sobre o sermão profético, logo que Jesus está saindo do templo, está ali no monte, olhando para o templo, os discípulos admirados com toda a beleza daquele templo de Herodes, e Jesus olha para eles e fala assim: não admirem isso, não vai sobrar pedra sobre pedra. Jesus está linkando ali uma profecia até de Daniel, e tudo aconteceu conforme foi profetizado, e os discípulos de Jesus começam a perguntar: Senhor, nos fale, por favor, nos dá alguns sinais, nos mostre o caminho, dá o entendimento para a gente, para nós percebermos quando essas coisas vão acontecer. Os discípulos usam uma expressão ali do Olam Hasen, Olam Haba. Eles estão falando quando esse mundo que nós estamos vendo vai passar e um novo mundo vai se manifestar. O judaísmo fala muito sobre isso também, e Jesus começa a falar sobre os sinais. Muitas pessoas pegam alguns sinais ali que Jesus falou, por exemplo, para dizer assim: não, isso aí acontece desde que o mundo é mundo, falta muito tempo para Jesus voltar, está muito longe. Mas a gente diz constantemente, já virou até um jargão: nossa, Jesus está voltando, o mundo está cruel demais. As coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida, Jesus está voltando. Mas qual é o lapso de tempo? Qual é a percepção que nós temos que ter de temporal? Qual é a percepção temporal? E o que pode nos sinalizar, para nos dar essa percepção, essa noção de quanto tempo falta? Ok. E muitas pessoas dizem assim: não, por exemplo, Jesus disse em Mateus 24, em Lucas 21 e Marcos capítulo 13, falando-se que levantarão reinos contra reinos, nação contra nação, guerras e rumores de guerras, e são povos lutando um contra os outros. Mesmo que você diga para mim: esse sinal já aconteceu desde que o mundo é mundo. De fato. Então eu não olho pela visão cética, eu olho pela visão de quem tem fé e de quem está esperançoso, porque Jesus disse: quando vocês virem essas coisas, alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Então eu tenho uma outra perspectiva. Se tem acontecido guerras e rumores de guerras desde que o mundo, é sinal de que o que Jesus falou é verdadeiro, de que a profecia é verdadeira. Agora, eu não posso olhar para todo o conflito que acontece no mundo e entender e falar: é profecia, profecia, profecia. Mas de fato nós estamos vendo. Tivemos duas grandes guerras mundiais. Outras pessoas dizem assim: não, mas olha, se levantará filho contra filho contra pai, pai contra filho. Mas desde que Caim matou Abel, o mundo tem sido um mundo cruel e a humanidade tem caminhado para isso. Porém, nós estamos vendo agora o esfriamento do amor e a dissolução da família, de certo modo, que as pessoas perderam o sentido e o valor que tem o pai, a mãe e até o filho, à medida que tem pai tentando aprovar lei para casar com o filho. E eu falo com vocês aqui: fiquem muito atentos à nova agenda dessa elite globalista, satanista, que quer incluir o incesto. Percebam que não é só a agenda P, você sabe do que eu estou falando, perdão, é também o incesto. Ou seja, o modo como a civilização judaico-cristã, os valores dessa civilização estão sendo destruídos, está ligado a uma outra profecia bíblica sobre o fim dos tempos, que é o esfriamento do amor. Então eu olho para isso e eu percebo, quando eu vejo algumas coisas, a Bíblia é perfeita. E Jesus disse também aqui em Marcos capítulo 13 e nos outros dois evangelistas, de que haveriam fomes. Não é fome de alimento físico que vai encher o seu estômago, de dar os nutrientes para você conseguir sobreviver. Está falando de fomes
plural nisso aí. Então é uma fome física, material, de alimento, e é uma fome espiritual. Vamos chegar em um tempo em que pregar a verdade genuína vai ser muito difícil. Tanto que o próprio Senhor Jesus disse que por amor a mim vocês serão perseguidos. E isso de fato já aconteceu e tem acontecido agora como nunca, no cancelamento da cultura judaico-cristã, na era do anticristianismo que nós estamos vendo. Mas vamos prosseguir. E vocês vão ver que Jesus fala de terremotos. Já aconteceram muitos terremotos. E tem acontecido cada vez mais e mais. E os céticos podem dizer assim, mas na verdade tem acontecido mais terremotos é porque os instrumentos de aferição, de verificação de tremores são mais aprimorados. Logo, nós temos uma tecnologia para verificar que existem mais tremores. Porém, eu digo para você, como geógrafo, que nós estamos vendo a Terra tremer e a natureza responder como nunca antes nós vimos. Eu sei que isso também é parte do ciclo natural. Porém, eu também sei que o ciclo natural, ele responde os comandos proféticos e a ordem do Criador, o tempo estabelecido pelo Criador. Em vez de eu ter um olhar cético sobre essas coisas, eu procuro fortalecer a minha fé. Mas ok, esse ainda não é um grande sinal. Vamos seguir. Agora, outra verdade maravilhosa que fortalece a sua fé é que iriam surgir falsos cristos, muitos. Falsos profetas, muitos. Enganadores, muitos. Se possível, enganarão até os próprios escolhidos. Isso tem acontecido ou não? E o que é interessante é que Marcos 13, ele nos dá a sequência de tudo. Jesus fala aqui em Marcos do princípio das dores, logo depois fala da grande tribulação e logo depois a vinda do Filho do Homem. Assim como Paulo faz em Tessalonicenses, deixa a sequência clara. Bom, já que você ficou até o final, eu reservei as duas informações para o final. Nós nunca tivemos um evento que envolvesse todos os continentes, todos os povos da Terra de uma única vez. Não tivemos na história. E estou falando dessa crise de saúde que você conhece bem. Nós não temos na história algo que envolvesse o mundo inteiro. O que está acontecendo aqui no Brasil está acontecendo na Itália, na Espanha, no Congo, no Zimbábue, tem acontecido na Espanha, tem acontecido nos Estados Unidos, na Rússia, na China, no Japão. Então, há uma solução que tem que ser oferecida para o mundo inteiro. Eu te falei que o grande sinal eu ia apresentar agora no final. Então, eu entendo que as pessoas do mundo inteiro estão sendo treinadas e preparadas para esperar uma solução e um solucionador, e a imposição de algo tem um aspecto profético muito grande. E é a segunda coisa que eu falo para você agora. O mundo está se preparando, uns países de modo mais intenso, outros menos intenso, de um instrumento de controle ou de verificação para a solução do problema atual, o passaporte, ou algum instrumento de aferição, de verificação. Pode ser um QR Code, pode ser um microchip, seja lá o que for. Mas algo será apresentado para este mundo como um todo, a fim de ser a solução e permitir que as pessoas possam voltar à normalidade ou possam transitar livremente para todos os lugares do mundo. Então o que eu estou vendo agora, e eu vou concluir com mais um sinal, é algo para o mundo inteiro. Então não tem nenhum continente que escapou disso. Uma solução para o mundo inteiro. Não tem nenhum continente que escapou disso. Um instrumento de controle da população mundial. E eu vejo que gradativamente o mundo assume a mesma mantra, a mesma retórica, o mesmo desejo de uma elite muito pequena que opera por influência das trevas. Os globalistas amam, é o plano deles, sempre foi esse. Então uma solução para controlar e mapear a população do mundo todo. De certo modo, nós estamos vendo isso acontecendo e não vimos em toda a história. Outra coisa importante que nós temos que notar é Israel, a restauração de Israel. Israel em evidência, os acordos de paz. Eu insisto nessa tecla, porque para mim, em toda a história, assim como esses dois que eu apresentei a você não houve, também não houve agora. Israel em evidência não houve. Então o que nós estamos vendo, o Senado dos Estados Unidos, como eu gravei vídeo aqui para você mostrando que o Senado norte-americano está aprovando uma lei para ampliar os acordos de Abraão, tornando Israel um case, sinalizando para o seu líder, para o seu Mashiach, o seu ungido, pseudo-Mashiach, eles entendem que esse Mashiach vai promover uma paz com os vizinhos, e isso já está acontecendo, ou seja, o terreno está sendo preparado para ele confirmar e fazer o grande acordo, a solução de 2 estados. E a solução de 2 estados, Israel-Palestina, o conflito territorial, nunca foi tão falado, esteve tão em evidência como agora. Então, se em algum momento da história estivemos próximos de um acordo, de uma solução de 2 estados entre Israel e Palestina, Monte do Templo, e a solução do terceiro templo,
e as 3 religiões mundiais convivendo ali no Monte do Templo, nós não tivemos tão próximos disso acontecer como agora, esse discurso ser tão forte como agora. E a terceira coisa que eu falo como grande sinal que não houve na história é um sistema financeiro unificado. Essa crise está permitindo agora a reinicialização do mundo. A imposição do Fórum Econômico Mundial, do Fórum dos Bilderbergs, os globalistas impondo a reinicialização do mundo e a transformação do sistema econômico mundial para ser um sistema unificado. Isso é muito profético e nunca houve na história. Eu estou te falando de coisas que as pessoas dizem assim, isso aí não é um grande sinal, ou vai demorar muito, porque isso sempre aconteceu. Mas eu te apresentei 3 ou 4 aqui no final, para você de fato fortalecer a tua fé e entender. Nunca na história aconteceram essas coisas. E para concluir o vídeo, eu volto a Marcos 13 e digo o que Jesus disse. Isso é para que vocês não sejam enganados. Vocês pediram os sinais, e os sinais estão diante de vocês. A escolha é sua. Você pode olhar para tudo isso de modo cético, dizendo, não, isso tudo já aconteceu, vai demorar demais. Ou você pode ser um desses assim como eu, nunca esteve tão perto. Mas só olhar Marcos 13, todos esses sinais, a tribulação, então ele volta. Que o Senhor te fortaleça. Um grande abraço. Tchau, tchau.